Que alegria, mais uma semana eu tô aqui para falar com vocês da Maria Bonita na TV. Você conhece a Maria Bonita? Maria Bonita é uma rede de salões de beleza que virou um programa de TV. Um programa que era para falar de cabelos, gente, de maquiagem, mas acabou tomando uma outra dimensão. Hoje a gente traz beleza, saúde, entretenimento, dicas de moda e muita informação. E aí foi aumentando os parceiros e foi chegando gente, e olha, tá lotado de parceiro bacana. E eu preciso aqui deixar meus agradecimentos a Serra Sul Shopping de Pouso Alegre, a Maria Bonita, rede de salões, Dr. Fábio Tranches, meu grande amigo, Cristiane Oliveira, rainha do INSS, Thaís Muniz, psicóloga, hoje nossa convidada, Carol Baganha, da Aesthetic Clinic de Pouso Alegre, Débora de Moraes, com constelação familiar e empresarial, Amoras Fashion, que produz meu look toda semana, que esse eu gostei tanto que repeti do programa anterior, Dr. Bruno Gustavo, lá de Camboriú, um endócrino perfeito, que vai dar dicas pra gente perder peso, ou mulherada, fica atenta, hein? A Vitória Nanete, quer aquele Invisalign, ficar com um sorriso de estrela? Doutora Vitória Nanete. E é isso aí, pessoal. No programa anterior, a gente abordou com a doutora Thaís, que para quem não sabe, vai ter o seu próprio programa dentro do Maria Bonita e vai ter a oportunidade de sanar todos os assuntos que você aí quer saber sobre saúde mental, terapia de casal, enfim. Hoje a gente trouxe adoção, para pegar o viés da semana passada que a gente estava falando do relacionamento de casal e dos casais que desejam ter filhinhos. Doutora Thaís, muito obrigada novamente, viu? Eu que agradeço. Um grande prazer saber, através da TV, que o programa foi um sucesso tão grande e daqui uns dias é você que está aqui apresentando. Eu tô admirada e muito feliz com o convite. Doutora Thaís, a gente estava falando na semana passada, no qual já teve muita audiência, o pessoal querendo saber mais, a gente teve que estender um pouquinho desse assunto. Nós não falamos nos casais que desejam ter filhos e que às vezes, de uma maneira biológica, não conseguiu. E aí entra o assunto da adoção. Eu queria que você explicasse, que para mim é um assunto novo, não tem muito conhecimento. Como que funciona a adoção? A adoção é uma forma de você poder viver o sonho da maternidade e da paternidade, né? Só que aí a gente consegue a adoção por meios legais. É algo que a gente precisa da nossa justiça. Então hoje, para você poder adotar uma criança, tem trâmites legais que têm que ser cumpridos e seguidos. Isso foi feito, legalizado, porque antigamente era feito a revelia e gerava muitos traumas, tanto para as famílias que adotavam quanto para as crianças, que era a famosa adoção brasileira, né? A pessoa tinha o filho, entregava para o primeiro na rua e às vezes a pessoa não estava preparada para essa maternidade. Então a justiça oficializou isso, estabeleceu algumas regras, alguns termos que têm que ser cumpridos. Então a primeira coisa, quando alguém quer adotar uma criança, né, tem esse desejo, precisa procurar o fórum da sua cidade ou da cidade mais próxima, né? E o setor de assistência social é onde vai estar acolhendo o seu pedido e vai estar te orientando quais são os trâmites para, a partir daí, começar o processo. Porque tem um processo enorme até o momento que você realmente entra para a fila. Então, a partir do momento que você busca assistente social e diz para ela que você quer dar entrada nesse pedido, e um dado importante, não precisa de advogado para isso. Que legal. Mas assim, o que você acabou de falar é uma coisa também que tem que ser muito consciente, né? Sim. Afinal, a criança já passou ali pelas dores do abandono e eu acredito que a pessoa que decide adotar, ela tem que entender que é um ato muito bonito, mas tem que ser muito consciente, né, doutora? Irrevogável. Então, não tem essa de depois, não gostei, vou devolver, né? Criança não é um brinquedo, não é um objeto que a gente devolve. E outra coisa também, doutora, eu acredito que até essa palavra adoção tinha que mudar até o nome, porque a criança é seu filho. O que vai diferenciar ela de ter nascido de uma outra forma e não da sua barriga? Sim. E eu acredito que hoje em dia isso deveria ser repensado, né? Porque traz um peso desnecessário, né? Mas é algo que a partir do momento que a gente adota, a gente vai desconstruindo isso, né? Então, quando alguém questiona ou fala, teu filho é diferente, teu filho não é da sua barriga, a gente vai desconstruindo e entendendo que não, ele é filho tanto quanto qualquer outro. E, inclusive, legalmente falando, ele tem todos os direitos de qualquer outro filho, seja biológico ou adotivo. E por que esse processo é tão difícil de conseguir?
Na realidade, realmente é para preservar essa criança e para ver se realmente essa família ou essa pessoa realmente quer, está pronta, está preparada para isso. Então, existe um trâmite que se chama habilitação para adoção, ou seja, vai se avaliar se essa pessoa ou se esse casal está habilitado para entrar na fila. Então, buscou assistente social, desejou o interesse, vai ter que passar por entrevista com assistente social, por entrevista com psicólogo, vai ter que fazer um curso, vai receber visita da assistente social na casa dela. Então, tem vários trâmites que, após isso, a justiça avalia se esse casal ou se essa pessoa está habilitado para entrar na fila. Então, você consegue determinar mais ou menos como você deseja essa criança. Então, você pode escolher a idade dela, por exemplo, você pode pôr a quantidade, se você quer adotar uma criança, se você quer adotar 2 crianças, se podem ser gêmeos, se você acolhe irmãos. Porque e quando irmãozinhos, doutora, desculpa cortar. Geralmente a justiça não separa. Não pode separar, né? Muito raro separar. Não Daí separa. tem que adotar os 2. Então, aí quando você faz o seu cadastro, você já deixa claro se você aceitaria irmãos. E qual a diferença de idade também que você aceitaria, né? E eu conheço casos de família que adotou 3, 4, porque eram irmãos que estavam num abrigo de diferenças de idades e foram acolhidos em uma família. Então, é possível isso sim. E depois que a criança passou por aquele processo e o casal conseguiu estar com a criança em casa, há um acompanhamento psicológico para poder acompanhar a criança após esse procedimento, essa adaptação? Na realidade, a gente tem a adoção, né, até bebê e a adoção que se diz tardia. Quando é uma adoção tardia de crianças que já têm uma certa idade, então esse acompanhamento é um pouco maior. Então, se eu estou adotando um bebê ou uma criança mais novinha, a partir do momento que eu passei pela habilitação e entrei na fila de adoção de fato, né, eu vou, como eu estou apta para adotar, dependendo de onde a criança está e de onde eu escolhi, porque eu também posso escolher aonde eu estou disposta a adotar, se eu posso adotar ir lá para a Amazônia buscar uma criança, ou se é só São Paulo, Minas Gerais, etc., eu vou trazer essa criança e geralmente não tem esse acompanhamento. Ou pelo menos eu não vi, posso estar enganada a nível nacional, mas aqui, até onde eu sei, não tem. Já uma adoção tardia, esse cuidado é maior. Porque aí tem as visitas que você vai ir para conhecer essa criança. Nesse momento você vai estar sendo acompanhado pelos profissionais para intermediar essa relação. Então, primeiro você vai visitar, depois você vai ter autorização para começar a levar essa criança para casa, para ver se esses vínculos vão se formar. Então, quando é uma adoção tardia de crianças que já têm um pouco mais de idade ou até de adolescente, aí existe esse acompanhamento. Porque pode ser que você tenha um desejo enorme de adotar, mas não cria esse vínculo. Então, é preciso que a justiça tenha essa noção se esse vínculo está acontecendo ou não, porque já pensou se não aconteceu e vai para casa, gera um monte de conflito. Então, nesse aspecto, tem um acompanhamento maior quando é adoção tardia. Tá, e aí eu adotei, tô apaixonada, meu filho, minha vida, aí do nada a mãe biológica aparece. Ninguém vai me tomar ele, né? Não. Quando a gente adota, existe um termo na justiça que chama destituição do poder familiar. Então, o seu filho biológico, você tem um poder familiar sobre ele. Se ele vai para adoção, a justiça destitui este poder familiar. Então, a partir do momento que você tem a guarda, né, que antigamente se dizia guarda definitiva, né, então você adotou essa criança de fato, este poder familiar da família biológica já foi destituída. A criança já passou por todo um processo de a justiça verificar se algum familiar quer, se tem algum parente mais próximo ou mais distante. Então, depois que fez todo esse estudo, que essa criança vai para adoção. Então, não tem essa da família querer de volta, porque a adoção é irrevogável, então não tem como devolver. O problema está quando algumas vezes a justiça entrega a guarda, que antigamente era uma guarda provisória, mas ainda não saiu a adoção. E ao mesmo tempo o processo corre de destituição do poder familiar. Quando acontece assim, corre-se o risco de a família biológica conseguir retomar essa guarda e aí a família adotiva perde. Meu Deus, não pode isso, hein, doutora? Pois é, gente, dá pra ver que é bem complexo o assunto, né? Mas você, por exemplo, o que você acha como psicóloga sobre a questão de sempre deixar claro que o filho é adotado para que a criança não sofra? É fundamental que não existam segredos,
né? A gente antigamente tinha aquela cultura, né, de adotar e era velado, né? Não se falava para os filhos ou não contava a história para o filho de como ele veio, de como ele chegou. E independente se é biológico ou se é adotivo, é importante a gente saber a história, né? Com certeza. Então, para a formação emocional dessa criança, para ela entender o lugar dela, ela precisa saber a história. Que sim, que ela foi adotada, como isso aconteceu, que sim, ela teve pais que geraram, que deram a vida para ela. Então, eu que estou adotando, eu tenho que entender e ter respeito a essa história e essa origem dessa criança, né? Que teve pai e teve mãe antes de mim, né? E qual a idade correta para começar a já contar aos pouquinhos para a criança? Para que não bagunce a cabecinha dela, né? Eu acredito que na hora que a criança comece a ir para a escola. Não, eu cito assim, doutora, por exemplo, eu adotei uma criança aí de 3 aninhos de idade, certo? Aí eu coloquei ela na escolinha. Ali ela já vai ter contato com outras crianças, com outras pessoas. E ali já é o momento, né, que você tem que começar. Deixa eu te partilhar a minha experiência, que você vai entender que a gente pode contar desde o momento que chegou. Né? Então, que legal! Eu sou mãe, né? Aí, pessoal, olha, tem conhecimento de causa sobre o assunto. E assim, desde que ele chegou, de todas as formas, eu sempre fui introduzindo essa história para ele. Então, se a gente estava assistindo, mesmo bebê, assistindo um filminho que abordava qualquer coisa que o bichinho era adotivo, eu, olha, filho, parecido com a sua história. Eu ia ler uma historinha aí que alguma coisa relacionava a filho adotivo, olha, filho, parecido com a sua história. Filho, da onde que você veio? Eu ensinei desde bebezinho. Quando é bebezinho, a gente ensina a dar tchau, dar beijo. Ele colocava a mãozinha no coração de todo mundo e falava do coração da mamãe, do coração do papai, do coração do vovô. Então, sutilmente, isso foi entrando na cabecinha dele. Então, eu sugiro, desde o momento que adotou, respeitando a fase de desenvolvimento que essa criança está, você já pode introduzir esse assunto com o seu filho, porque aí fica natural. Então, se hoje você sentar com o meu filho e perguntar sobre a história dele, é a coisa mais natural do mundo essa situação para ele. E linda, né? E linda porque ele conseguiu entender a dimensão da coisa, né? Sim. Pois é, pessoal. Muito linda a sua história, doutora. Tô assim até emocionada, até arrepiei aqui. Mas a gente vai dar sequência no próximo bloco, viu? Tô encerrando aqui esse primeiro bloco, mas já que eu volto, viu, gente? Deixando aqui claro o agradecimento novamente aos meus parceiros. Maria Bonita, Fábio Tranche, Serra Sul, Cristiane Oliveira, doutora Thaís, Carol Baganha, Amoras Fashion, doutor Bruno Gustavo, Vitória Nanete e doutora Débora de Moraes. E já que a gente volta com mais doutora Thaís. Há mais de 4 anos no mercado, nós conseguimos lançar a nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal, isso aí não é para qualquer um não, viu? Nós conseguimos juntar, através de técnica com muito conhecimento, uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos, que hoje é o nosso carro-chefe do Maria Bonita. E se você quiser ser meu representante comercial, segue aí na bio e vem ser parceiro da Maria Bonita. Voltei aqui, pessoal, com mais Maria Bonita na TV, aqui na TV Postos, né? Com a doutora Thaís. E nesse intervalo o pessoal tá mandando perguntas. Então a gente vai finalizar o assunto sobre o autismo e depois, em seguida, a gente vai falar sobre TDAH. Então, autismo, acredito que a gente já conseguiu conversar bastante, tirar muitas dúvidas. Acho que agora a gente pode aprofundar, então, no TDAH. TDAH é uma sigla de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Também um transtorno neurológico. O que seria isso? Geralmente são crianças que têm um déficit de atenção, uma dificuldade no foco atencional nas coisas e, ao mesmo tempo, uma hiperatividade motora ou um ou outro. A criança pode ser só hiperativa e não ter o déficit de atenção, ou ela pode ter o déficit de atenção e não ser hiperativa. Então tem essas possibilidades de diagnóstico. É mais comum em meninos do que meninas, mas acomete meninas também.
A gente consegue identificar isso na infância, mas demora um pouco para fechar. Geralmente a gente consegue fechar quando dá a entrada da alfabetização, lá com 7 anos. Mas a gente já identifica sinais inicialmente para poder já estar buscando o tratamento, o diagnóstico, etc. Doutora, mas quais são os sinais do TDAH? Você vai ver que é uma criança que ela não consegue se prender talvez muito tempo numa atividade, o foco atencional dela é muito baixo, então às vezes ela tá ali brincando, fazendo uma atividade, passa uma borboleta, ela vai ficar olhando para a borboleta e vai esquecer de todo o contexto que está acontecendo, ou quando ela é hiperativa, é uma criança extremamente agitada, que não tem parada, que é uma energia absurda, que é uma bateria que a gente fala, meu Deus, que dia que para essa bateria, que horas que cansa, que desacelera. Então, é aquilo, quando você observa aquela criança em relação às crianças da mesma idade, você vê que tem algo ali que está um pouquinho diferente, que está talvez em excesso ou faltando. Então, é uma criança que não vai ficar muito tempo parada, focada num determinado assunto, porém, a gente tem que abrir um parênteses aqui, eu não posso pecar nisso, que dentro do TDAH também existe o hiperfoco. Lembra que a gente falou do hiperfoco no autismo? Sim. No TDAH também. TDAH todos são inteligentíssimos, tá? E geralmente eles também têm um hiperfoco e naquilo eles vão ter atenção. Então, por exemplo, se é uma pessoa que adora um futebol, por exemplo, ele tem um hiperfoco naquele futebol, então ele vai ter uma habilidade absurda, vai dominar o assunto no futebol. Porém, em outras coisas ele não vai ter esse foco atencional. E a gente tem casos aí de pessoas famosas, inclusive, que usam esse hiperfoco a seu favor. Por exemplo, sabe quem tem diagnóstico de TDAH? Conhece aquela psiquiatra famosa, a doutora Beatriz? Ela tem TDAH. Então ela usou o hiperfoco dela a seu favor na psiquiatria. E eu sou um caso maltratado, doutora? Nós teríamos que fazer sua avaliação para ver se você sofre disso ou não. Eu tô sentindo, tá eu sentindo? acredito que eu tenho, viu, gente? Sim. Então, mas assim, é algo mais tranquilo de se tratar? Sim. É com terapia, é com medicação? Quais são os caminhos para fazer com que a pessoa tenha uma vida mais tranquila? Precisa passar por uma avaliação com o médico, né? Ou o neurologista ou o psiquiatra consegue fechar esse diagnóstico. Às vezes ele também solicita avaliação neuropsicológica, que é uma bateria de testes. E aí a gente precisa verificar qual quadro, se é um quadro mais grave, se é um quadro mais leve. Tem casos que precisa medicar, tem medicações muito pontuais para o déficit de atenção e também às vezes precisa medicar essa hiperatividade para desacelerar e ter um pouco mais de foco. Terapia sempre precisa, né, do acompanhamento psicológico. Casos que às vezes estão com dificuldade de aprendizagem, uma psicopedagoga também auxilia muito no tratamento. Então vai depender muito do quadro e da necessidade. Eu vejo muito aqui em consultório, geralmente a criança quando está passando na fase da alfabetização e ela tem um déficit de atenção muito grande, nesse momento é importante talvez estar medicando. Existem medicações que atuam pontualmente no momento da escola, 4 horas depois já não está mais no organismo, porém tem que fazer esse acompanhamento com o médico, porque a medicação para o TDAH, as medicações são estimulantes e a tarja é preta, porém as pessoas pensam, nossa, mas é uma droga, vai fazer muito mal, pode ser igual uma cocaína, e não é isso. Não vicia. Não é isso. Tem que ter um acompanhamento médico, com um médico competente, que vai estar vendo a necessidade, a dosagem, porque o que acontece com o cérebro do TDAH? Ele tem uma baixa produção de dopamina. Dopamina é um neurotransmissor que é aquele que faz a gente ter prazer naquilo que a gente faz, é aquilo que prende a gente naquilo. Se essa pessoa está com uma baixa nessa dopamina, como que ele vai focar em alguma coisa? Nada atrai, né? Não vai focar. Só vai focar naquele hiperfoco quando ele tem um hiperfoco. Então a medicação vai estar agindo nessa produção. Então por isso que tem que ter um acompanhamento médico. Mas existem muitos casos que não chega a ponto de necessitar da medicação. Mas quem vai avaliar isso é o profissional. Mas crianças, né, com TDAH, elas têm que ter uma atenção especial na escola, doutora.
eu acredito, né? Elas têm um acompanhamento de um profissional só para elas ali na hora da aprendizagem? Legalmente falando, tem direito, existe uma lei. Porém, o que eu inclusive como profissional, defendo muito que precisa avaliar qual o grau dessa criança. Porque tem casos que não precisam de alguém o tempo todo ali de apoio. Acaba virando uma muleta. Então, é algo que precisa ser avaliado, mas tem direito sim. Tem direito a provas adaptadas, tem direito a local separado para fazer essa prova, por conta de diminuir ruído. Inclusive no Enem, quando você vai fazer inscrição, você pode colocar lá não só quem tem TDAH, como a questão do autismo também. Não é? Porque daí há uma atenção especial, às vezes fazer uma prova separada, né? Algo No TDAH, assim. eles têm um tempo a mais de prova por conta do déficit de atenção. É bem parecida as duas síndromes, né? Elas podem, inclusive, estarem juntas. Uma pessoa só pode ter os dois diagnósticos. E aí, como lidar com TDAH. isso? Porque se o autismo tem sensibilidade a som e o TDAH tá ligado a todo tempo, daí como fazer? Por isso que é muito importante um acompanhamento com o profissional para estar estando junto ali, orientando, adaptando, estimulando da melhor forma possível. Tem até o filho do Marcos Mion, que ficou super famoso, né? Eu não sei o nome dele, mas vale a gente falar aqui no programa, porque o Marcos Mion abraçou essa causa do autismo e conseguiu fazer com que o Brasil amasse o menino dele, porque conseguiu fazer com que o menino interaja com a família, que abrace a família, que viva de uma maneira normal, né? Melhorou a qualidade de vida, né? Exatamente. Então quebrou um pouco desse assunto, porque tem uma certa resistência por falar de autismo, As pessoas imaginam o autismo só aqueles casos gravíssimos. Quando vem à cabeça da gente, a gente realmente... E não é isso. Eu poderia dizer até que eu tenho características que se um dia eu quiser aprofundar, corre-se o risco de eu estar dentro do espectro. De tão amplo que é o espectro autista. Então é algo que a gente precisa respeitar muito e levar em consideração que não é só aqueles casos extremamente graves. E aqui no consultório você tem muitos casos que você trata? Aparece bastante, né? Mas hoje em dia hoje eu devo estar com uns 3 casos no momento atendendo, que são autistas adolescentes. Inclusive uma nós descobrimos e diagnosticamos agora na adolescência, ou seja, foi tão leve, né, o quadro dela que ela conseguiu vir bem. E pegou mais na hora que começou a ter aquele monte de matéria, aquele monte de professor. Aí pegou um pouco mais, foi a hora que buscou ajuda e a gente conseguiu fechar o diagnóstico que ela tinha, sim, um autismo leve. Que legal, doutora. Agora é o seguinte, nós falamos de tantos temas, nós falamos no programa anterior de terapia de casal, aí a gente trouxe adoção, né? E agora, antes de finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho da doutora Thaís, porque você é tão novinha para dominar tantos assuntos assim, que hoje chega a dar um nó na minha cabeça, gente, essa mulher de tão inteligente. Sei lá que síndrome ela tem, viu? É síndrome da inteligência, eu acho. E eu queria que você chamasse, porque o nosso programa é assistido por 22 cidades, no YouTube, tá lá disponível para o pessoal subir a plataforma e assistir. E em tempo real, você tem sido uma das convidadas que tem liderado a audiência. Então, vamos chamar o pessoal para conhecer um pouquinho do consultório seu. E aí você deixa novamente seu endereço. Atendimento online você faz? Sim, faço atendimento online e presencial aqui no consultório. Se alguém está assistindo a TV lá de Poços, da região, ele quiser um atendimento online, você também tem como acolher esse pessoal. Sim, super possível de fazer. Então você deixa aí pro pessoal o recadinho. Então eu sou a Thaís Muniz, sou psicóloga, especialista em neuropsicologia clínica, pós-graduada em psicopedagogia, trabalho com constelação familiar, atendo adolescentes e adultos e faço acompanhamento de casal também. Tanto o casal juntinho quanto pessoas que buscam melhorar o seu relacionamento com o seu parceiro ou com a sua parceira. E com a criançada também, né? Sim, com Por exemplo, nesse tópico que a gente falou nesse programa aqui de TDAH, agora tá voltando às aulas, doutora. E aí, às vezes, começa a aflorar e despertar, né? Nos pais uma atenção, porque às vezes o filho passou aquela rotina das férias e não consegue voltar no mesmo ânimo, né? E engatilhar. Aí talvez seja o momento de buscar uma atenção a isso, né? Sim, a gente precisa, né? A gente tem essa disponibilidade de estar acompanhando nesse retorno de aulas. Tem muitas crianças que já começam a resistir a esse momento. Ninguém quer, né? Ninguém quer sair daquela rotina de fazer o que bem entende, comer e dormir, né? Mas também a gente tem que pensar naquelas crianças que estão entrando no seu primeiro aninho de escola. É verdade. E que aí tá agarrada a saia da mãe, agarrada a calça do pai. E vem aquela perca, né? E aquele momento de cortar aquele Difícil, vínculo. né?
Então é muito bacana fazer esse acompanhamento junto desse desmame, dessa criança entender que ela não está sendo abandonada pelos pais, que ela está num ambiente de cuidado. Então tem muita coisa dentro da psicologia que a gente pode estar cuidando e acompanhando nesse momento também. Hoje eu posso falar para vocês que eu acredito que a terapia e os psicólogos serão uma das profissões que, olha, terão mais grande destaque. Por quê? A vida está muito corrida, tumultuada. Infelizmente ou infelizmente esse é o processo e a gente tem que adaptar. Baseado nisso, que a doutora Thaís agora vai ter o seu próprio programa dentro da Maria Bonita na TV, que vai iniciar em março. Aqui ela vai poder trazer psiquiatras, neuros, e vai poder abordar ainda mais, de uma maneira mais profissional, esses assuntos, né, doutora? Sim, com certeza. Vai ser um prazer estar trazendo diversos assuntos dentro desse movimento, né, de aceitação da psicologia, da importância de cuidar da saúde mental. E saúde mental não é só fazer terapia, não é só ir num psiquiatra ou num neurologista. É um assunto extremamente amplo que vai dar pra gente abordar muita coisa aqui. E eu fico muito feliz porque antigamente, porque eu faço terapia há muitos anos e eu acho que eu nunca posso deixar de fazer, e a gente era vista assim, você vai no terapeuta, você é louca. Graças a Deus que isso tem mudado, porque a gente tá fazendo terapia para aprender a lidar melhor com esses dilemas e em sociedade, né, doutora? Sim, hoje o mais importante que eu vejo que precisa muito é a inteligência emocional. Então a psicologia vem hoje trazer todo esse trabalho para a gente aprender a lidar no dia a dia com todo mundo, com todas as questões que a vida vai nos apresentando de uma maneira mais saudável e leve, né? E entender que a gente não é uma ilha, né? Que a gente não pode viver sozinho, né? Somos seres sociais. Você deixa suas redes, doutora? E vamos Deixo, chamar o pessoal sim. para assistir, que agora o programa tá acabando. Então eu estou no Facebook e no Instagram, @Thaís Muniz Psicóloga. Meu telefone é 35 98886 8166. E é isso aí, pessoal. Mais um programa tá ficando por aqui. Eu deixo aqui meu grande agradecimento. Foi muito bacana o programa de hoje e os demais com a doutora Thaís. E chamo você para assistir e parar um minutinho e dar atenção à sua saúde mental. Então fique aí com Maria Bonita na TV, todo sábado às 10 da manhã. Grande beijo para vocês e até semana que vem, se Deus quiser.